Bom dia! Mais uma quarta com a Marta. E essa live de hoje, dessa semana, é muito especial porque essa semana, no domingo, nós vamos comemorar o Dia das Mães. É uma data importantíssima. Eu sei que todo dia a gente deve comemorar, festejar, principalmente com quem a gente ama, mas esses momentos simbólicos são importantes também. E hoje a gente vai falar sobre dicas de uma mãe pâncreas e rede de apoio. Mas eu não tô aqui não para dizer o que é certo, o que é errado, longe disso. Muitas pessoas que me acompanham não sabem ainda, porque tem muita gente nova chegando por aqui, mas eu tenho dois filhos, um filho tem 22 anos, é um menino, e eu tenho uma menina de 18 anos que com 6 anos desenvolveu diabetes tipo 1. E é daí que vem essa expressão mãe pâncreas, né? Que tem muita coisa para a gente discutir a respeito disso, mas é uma expressão que existe sim. Eu não vou ler, antes de eu entrar no nosso assunto, eu não vou ler uma mensagem do nosso potinho dos desejos, que eu sempre, até vou guardar ele aqui já. E por quê? Porque eu separei um texto que eu gosto muito, eu gosto demais dos textos da minha xará Marta, só que ela é Marta Medeiros, e ela diz o seguinte, eu vou ler, tá? Abre aspas. Mãe é de outro mundo. É emocionalmente incorreta, exclusivista, parcial, metida, brigona, insistente, dramática. Chega a ser até corruptível se oferecermos em troca alguma atenção. Mãe sofre no lugar da gente, se preocupa com detalhes e tenta adivinhar todas as nossas vontades. Enquanto o mundo, propriamente dito, exige eficiência máxima, seleciona os mais bem dotados e cobra caro pelo seu tempo, mãe é de graça. Fecha aspas. Não é lindo demais esse texto? Porque eu acho que ele representa muito o que é uma mãe, né? E nós, antes de sermos mães pâncreas, nós somos mães. E a gente não pode se desconectar disso, porque a gente sabe que a verdadeira função da mãe é ajudar o filho a se livrar dela, né? A gente precisa se tornar desnecessária para o nosso filho. Gente, isso é muito dolorido, mas é real, né? E quando a gente fala de uma mãe, de uma criança, de um jovem com diabetes tipo 1, essa questão de se tornar desnecessária passa pelo dia a dia do diabetes também, né? A gente precisa trabalhar essa independência também no diabetes e não só na vida. Então, assim, fazer lanche, né? Essas tarefas do dia a dia automáticas são tarefas que a gente tem que fazer como mãe, né? Mas a principal função da mãe não é essa. A principal função da mãe é fazer com que o filho se torne não dependente dela, ou seja, buscar a independência do filho, né? E às vezes a gente foca em coisas que não são. E aí eu queria muito não só explicar, né, como eu comecei o início dessa live explicando sobre o que é ser uma mãe pâncreas, para quem não está no mundo do diabetes, mas esse é um assunto muito polêmico. Por quê? Eu acredito que esse termo mãe pâncreas, ela traz um peso a mais nas nossas costas de mãe, porque mãe já é culpada, mãe já quer abraçar tudo, mãe já quer fazer tudo, né? A gente já sabe que é o perfil da mãe. E quando a gente se vê responsável pelo controle de uma doença crônica que por enquanto não tem cura, que é o diabetes tipo 1, a gente recebe esse, eu falo que é um sobrenome, né?
porque nós éramos mães. Até tem uma frase no mundo do diabetes que eu gosto muito, que é uma das minhas preferidas. O diagnóstico de uma questão crônica, ela é uma ruptura biográfica. Então, até aquele momento, você era mãe. A partir do diagnóstico do diabetes tipo 1 do seu filho, você somou esse sobrenome, Pâncreas. Mas o que eu sempre percebo é o peso do mãe Pâncreas. E eu defendo muito que esse sobrenome, ele precisa ser dividido. Não é assim? Quando o nosso filho nasce no Brasil, normalmente a gente coloca o sobrenome da mãe e do pai. Então, normalmente, essa questão pâncreas, ela deveria ser estendida para outras pessoas. E eu rapidamente entendi isso no diagnóstico da minha filha. Então, agora, nesse momento, se você me permite, eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência com relação a isso, porque eu considero que a minha história acabou sendo uma história de sucesso. Porque hoje eu tenho uma filha de 18 anos, realizando todos os sonhos dela, graças a Deus com muita saúde e muito bem com o seu tratamento médico, nutricional, enfim, né? A gente sabe que o tratamento de uma condição crônica para mantê-la sob controle é uma equipe que ajuda. E na família não é diferente, na vida social não é diferente. Não pode ficar uma responsabilidade só para a mãe. Então eu me lembro que logo no diagnóstico da minha filha, primeira coisa, o pai se envolveu muito, porque é pai, né? Então, claro que seu filho vai ter uma questão importante, seria automático esse pai se envolver assim como a mãe, né? E mais do que isso, na época nós tivemos muita ajuda das avós, tanto da minha sogra quanto da minha mãe, que tinham essa condição, que tinham idade para isso, que tinham capacidade para isso, e nos ajudaram muito. E o irmão, porque o irmão é uma companhia recorrente com a Clarinha. Então o irmão também aprendeu muita coisa. Para quê? Para que eu costumo dizer que assim, a gente divide essa responsabilidade, ficando mais leve tudo isso, né? E a gente precisa dividir essa responsabilidade, não só pelo fato, não, mas eu posso, eu tenho tempo, eu tenho condição, eu tenho saúde, eu vou fazer só isso. Gente, não entre nessa armadilha, é uma armadilha, sabe? Porque é muito pesado para uma pessoa só. É muito pesado para quem tem a condição e para uma única pessoa estar colaborando com aquela pessoa, porque ela vai precisar de mais pessoas. E você não pode ser a única, até porque se algo acontecer com você, como é que faz? Fica sem rede de apoio? Então, por isso que eu falo muito mais do que mãe pâncreas, é uma rede pâncreas, e é o que eu pensei desde o momento do diagnóstico. A gente precisa ter uma rede que ajude a controlar esse diabetes da Clarinha. E não só eu, né? Imagina, eu, nutricionista, era muito mais fácil para mim qualquer coisa que acontecia, mas eu precisava ter outras pessoas que dividissem comigo essa responsabilidade, esse dia a dia, esse trabalho que é 24 horas por dia, que não tem descanso. Então, o que aconteceu ao longo da minha vida? Eu acabei dividindo, né, no início, como eu falei para vocês, e fui percebendo que essa rede, ela precisava crescer e ela só cresceu do início do diagnóstico para agora. Então, eu passei por várias fases. Primeiro, eu dividia com a família direta, né? Depois, eu comecei a dividir com os ambientes que ela frequentava, porque ela fazia aula de balé na época, ela fazia natação, ela ia para a escola, né? Era uma criança. E aí eu comecei a entender que essa rede, ela precisava crescer cada vez mais. E eu precisava trazer informação para essas pessoas que iam fazer parte da rede da Clarinha. Aí eu percebi que a gente começou a ter a ajuda das amigas. Pois é, ela tem amigas até hoje, lá do tempo de diagnóstico, que não tem diabetes, que fazem parte do dia a dia dela e que sabem
muito e que ajudam muito ela no dia a dia, nesse trabalho que não é fácil, né? Quem convive com diabetes tipo 1 sabe, é um trabalho contínuo, não é um remedinho que você vai lá, toma e acabou, né? É o tempo todo. Então a gente começou a construir uma rede de apoio com as amigas. Então ficava muito mais confortável dormir na casa da amiga, estar com a amiga num programa, aí depois mais velha numa baladinha, né, numa festinha, num show, tal, porque as amigas sabiam ajudar. Eu não precisava ir na balada, no show, na viagem com as amigas, porque ela tava, né, as amigas somavam. Depois, agora, atualmente, eu percebi que essa rede precisou aumentar com a presença do namorado na vida dela. Então, hoje ele é uma grande rede de apoio, assim como a própria faculdade, também hoje que ela frequenta. Então, gente, é isso, né? Não é mãe pâncreas, e sim uma rede pâncreas que a gente precisa construir para os nossos filhos desde o início do diagnóstico. E vocês sabem que eu tive assim a grande honra de receber um convite da Sociedade Brasileira de Diabetes e ter uma sessão falando sobre essa rede de apoio, justamente por conta desse meu ponto de vista, né? Que não pode ficar tudo na mãe, que a gente não pode colocar esse peso em mãe pâncreas, que a gente precisa de uma rede para dar conta, né? E agora, nada é coincidência na vida, né? A primeira escrita que eu fiz para essa sessão, ela vai ser publicada agora em maio, na edição de maio da revista. Nada é por acaso, né? Numa edição que vem no mês das mães. E aí, por isso, eu resolvi falar justamente sobre esse tema Mãe Pâncreas. Então, depois, acessem lá a revista da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Diabetes Magazine, não só para ler minha sessão, claro que não, mas para ver todo esse conteúdo lindo e maravilhoso que teve início na gestão do Dr. Levimar há 2 anos atrás. Então a gente já tem 5 edições, onde traz muita essa educação em diabetes, várias áreas envolvidas, vários profissionais envolvidos. Esse é um projeto lindo, porque é isso, né? Juntos somos melhores para ajudar as pessoas e para trazer a ciência, né, da medicina, da nutrição, da psicologia para o dia a dia das pessoas de uma forma séria, com base na ciência, mas muito humanizada e muito gostosa, né? A Letícia, que é minha amiga e parceira de trabalho, que é jornalista que lidera esse grande projeto, ela traz tudo com muita leveza, um texto sempre muito gostoso. Enfim, vocês estão convidados a não só degustar a minha sessão, que vai começar esse mês especial das mães, onde eu vou falar desse tema, né, que eu tô conversando aqui com vocês, mas a gente vai trazer em cada edição outros temas dessa rede de apoio. E para construir, né, a minha primeira matéria, eu entrevistei 2 mães. Uma mãe pâncreas, que a filha já é adulta, que por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas abriu o diagnóstico próximo à idade da Clarinha, e hoje ela tem 30 anos, e a outra mãe, onde a filha é menorzinha, e como que ela tá nesse processo de construção, né? E o que eu vi muito nessas 2 mães, né, e na construção do meu texto e conversando com elas compartilhando a experiência, é a palavra confiança. E uma delas, né, que é a Pri, que eu entrevistei, que também é uma companheira aí na minha jornada, ela disse uma coisa muito importante. Essa porta aberta para esta rede somos nós mães que abrimos. Assim como é essa porta que a gente abre para com os nossos outros filhos que não têm condições crônicas, né? Então, quando a mãe não permite, quando ela fecha a porta, fica muito difícil a gente construir uma rede de apoio. Então, se eu tenho, né, se você me permite
se eu tenho algo muito importante para compartilhar com a minha experiência, é que eu abri essa porta no dia do diagnóstico, porque humildemente eu me senti destruída, né? E senti que eu não daria conta sozinha, que eu ia precisar de muita gente me ajudando, me apoiando. Primeiro, né, me apoiei muito na minha fé, claro, porque a gente precisa acreditar que existe algo maior, principalmente quem lida com uma condição crônica. E depois eu fui entendendo que eu tinha muita gente que queria e teria condição de me apoiar, mais do que isso, né? Apoiar a Clarinha. E hoje eu vejo o resultado da vida que ela vive, é isso. Então, que você tenha um Dia das Mães maravilhoso, se você é mãe ou não é mãe, enfim, se você tem o privilégio de ter sua mãe com você, que é o meu caso, que eu ainda tenho a minha mãe comigo, isso realmente é um privilégio, e eu sou mãe, né? Que eu considero assim que é o meu papel mais importante. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho com a minha experiência e ter explicado para as pessoas que não sabem ainda o que é essa palavra mãe pâncreas, né? Espero que tenha ficado claro. Um grande beijo e esteja com quem você ama nesse Dia das Mães.